Júlio Nascimento, eu começo com você. As opções do Daniel Paulista para montar o melhor time para enfrentar o Vasco. Pois é, né, Batistão? Existe uma expectativa muito grande para saber qual será o esquema do Guarani, né? Se com a volta ou a permanência do Índio no time titular, um esquema com 3 volantes, como foi cogitado pelo repórter Marcos Luiz, ou então se apenas as trocas simples, né? O Bruno Sávio e o Thales voltando ao time, a manutenção do Todinho, ou quem sabe o reaparecimento de Lucão do Break, que há muito tempo não tem uma oportunidade nesse time do Guarani. O ataque, essa formação no sistema ofensivo tem sido a principal dúvida do técnico Daniel Paulista. E o Guarani, geralmente, historicamente, se dá bem contra o Vasco, né? A gente sempre fala aqui do aspecto histórico também, claro que isso não entra em campo, mas para contar a história, é importante, é legal observar que Guarani e Vasco sempre fizeram jogos equilibrados. E Guarani sempre conseguiu vitórias importantes que geraram arrancadas contra o Vasco. Então, o torcedor, de repente, se apega a esse retrospecto positivo contra o time carioca, para quem sabe na quinta-feira conseguir um resultado muito importante, Batistão. Vamos lá, Gleger, Zorzinho é metal, esfregando em metal, 2 campeões brasileiros em campo nesta quinta-feira. É isso aí mesmo, metal esfregando em metal, um jogo importantíssimo, até porque o Vasco está 2 pontos atrás do Guarani, confronto diretaço, né? Ô Batista, olha, a gente tem ouvido falar muito aí, mas o Guarani pode jogar por uma bola, né? O Guarani tem a possibilidade de jogar com 3 volantes, manter o esquema que foi implantado lá em São Luís do Maranhão. Eu não concordo. Eu acho que o Guarani tem que se impor, ainda mais jogando no Brinco de Ouro. Está na frente do Vasco na tabela, está brigando por uma das vagas, então tem que ter coragem, pô. Arma um esquema, né? Tenha uma estratégia bem definida, porém ofensiva. O torcedor não aguenta mais o Guarani. Pô, passou sufoco lá contra o Sampaio Corrêa, com todo respeito, hein, ao Sampaio Corrêa, né? Mas o Guarani com um jogador a mais, tomando sufoco, pô. Não dá. Isso aí tem que parar. O Daniel Paulista tem que organizar esse time, né, para ser um pouco mais agressivo e ofensivo. Mas olha, vou implantar com 3 volantes. Pô, eu não faria isso. Acho que o Daniel Paulista vai usar esse esquema, tá? Vai manter lá o Índio, Bruno Silva e Rodrigo Andrade, com o Regis um pouco mais adiantado lá fazendo a função de centroavante. O Bruno Sávio volta para o lugar do Todinho, que jogou na última partida, e o Júlio César do lado esquerdo. Eu não faria isso. Eu acho que para esse jogo, mantém aquele esquema sempre utilizado. O Guarani sempre foi muito forte jogando no Brinco de Ouro. Tira um dos volantes, coloca o Regis para jogar ali na armação, na articulação, coloca um homem à frente ali. Gleber, o que você faria? Eu colocaria Bruno Sávio e traria o Alan Vitor pelo lado, para ser um time agressivo, botar pressão no time do Vasco. Como é que você faz para neutralizar um Nenê, né, um Cano? Como que você faz? Botando pressão. Ao invés de você se preocupar com eles, faz eles se preocupar com você. Acho que essa é a estratégia perfeita para o Guarani, para vencer o Vasco. Já elimina um concorrente, pô. Ganhou o jogo, abre 5. Olha para você ver a importância dessa partida. Só que tem que ser agressivo e ter coragem. Ô CH, colocar Índio no time é um problema, mas tem um outro problema que eu considero muito mais sério, é que entrando o Índio com 3 volantes, obriga o Regis a jogar mais à frente e num estilo que não é o dele, jogando de costas. Ele é um jogador que rende mais vindo de trás. Então veja que para arrumar uma situação de marcação ali, o técnico acaba estragando o melhor jogador que ele tem no time. Olha, Batista, eu acho que para esse jogo o Índio não encaixa. O Guarani joga em casa, ele tem que ganhar o jogo. Você precisando ganhar o jogo, eu sei que tem aqueles que defendem, e eu concordo até, que se você acrescentar um volante no time, o time não vai ficar defensivo. Mas o Índio é um cara que ele não dá fluência no meio campo. E eu enxergo, pela característica do meio campo do Vasco, que o Guarani tem que ter um meio campo leve, marcador mais leve, não é? Para dar fluência no jogo, para essa bola chegar com qualidade lá na frente. Olha o que aconteceu contra o Sampaio Corrêa, que é mais fraco na minha concepção do que o Vasco. A bola não chegava lá na frente, o jogo ficou travado, porque tem uma situação que a gente não pode esquecer. Infelizmente, o Rodrigo Andrade e o Bruno Silva não vivem um bom momento. Aí você vai acrescentar mais um cara que não dá fluência e tira o Regis do lugar onde ele sabe jogar. Tudo isso para tirar o Todinho do time, não é mais fácil. Tira o Todinho e põe outro. Era mais fácil colocar o Lucão no lugar dele, já que ele não conta com o Alan Vitor, que seria a minha opção. Então,
O meio-campo é o segredo desse jogo. Então, o meio-campo tem que ser Bruno Silva, Andrade, porque o Persson nunca fica pronto, né? Infelizmente. O Andrade está em péssima fase. E o Regis. Lá na frente, tira o Todinho e coloca o Alan Vitor. Mas ele não vai fazer isso. Então, ao invés de colocar Índio, eu continuaria com o Todinho no time. Índio, tem que rodar. Tá? Não. Oi, Júlio, pode falar. Não, só discordando um pouco desse aspecto, né? Que a entrada do Índio mexe também no futebol do Regis, porque o Daniel Paulista explicou que a estratégia com 3 volantes, principalmente com a entrada do Índio, é justamente liberar os 2 laterais. Eu estava dando uma olhada, os jogos que o Guarani mais fez gols foram jogos que o Diogo Matheus e o Bidu tiveram participações ofensivas maiores. Então, de repente, a ideia é justamente essa, né? Deixaram uns volantes presos para liberar os 2 laterais, apoiando, já que o Vasco tem muita dificuldade nas laterais do campo, e o Regis atuando do jeito que ele gosta, né? De frente pro gol, aparecendo ali como homem surpresa, principalmente próximo do Bruno Sávio. Não acho que seja uma estratégia ruim, não. Acho que precisa alinhar, principalmente com o Bidu e com o Diogo Matheus. Eu acho péssima escolha colocar o Índio de começo.